Voltamos com o Jogo do Poder, hoje analisando o resultado das eleições em segundo turno, em Volta Redonda agora e em Belford Roxo. Volta Redonda, o Neto, atual prefeito, foi reeleito com 55% dos votos contra 44% dos votos do Zoinho. Era o resultado previsto, não era não, Geraldo? Sim, as pesquisas todas apontavam. O Neto tem uma liderança bem consolidada lá em Volta Redonda, né? Ele é um político muito bem avaliado. Lá o vice-governador Fernando Pezão também tem uma influência política grande naquela região toda. Então foi uma eleição bastante, eu não diria tranquila, não, porque a votação do Zoinho foi importante. Foi surpreendente, mas num momento ele ameaçou. Agora, o que me parece em Volta Redonda, enfim, vez por outra eu frequento a cidade, é que a liderança do Neto está num processo de desgaste, mas não apareceu nenhuma liderança à altura para substituí-lo. Quer dizer, na verdade, não é Zoinho o nome que poderia ameaçar a liderança do Neto. Concorda, Fábio? Concordo. Ele não conseguiu capturar toda a insatisfação que possa haver com o Neto. Foi um susto para o Neto. Ele deve ter repensado aí a história política dele toda, mas são 4 eleições dele. É a segunda eleição com o segundo turno na cidade, que é um processo novo também. E o Neto, no melhor momento dele, lá em 96, quando ele disputou a reeleição em 2000, ele teve 64% dos votos. Ele nunca foi assim uma explosão eleitoral. Tá? Então, acho que nessa eleição também, ele ficou aí próximo dos 50% e agora com 55%, mas é para pensar. Né? Belford Roxo, um candidato de esquerda do PCdoB, Denis Daltman, foi eleito prefeito com uma diferença bastante expressiva, 61% dos votos contra 38% do Vaguinho. Esses municípios da Baixada Fluminense, quase sempre, como você bem lembrou aqui, eram administrados por políticos oriundos de grupos, digamos, oligárquicos, que controlavam, digamos, a Baixada Fluminense há décadas, desde talvez o Tenório Cavalcante, enfim. A presença de um político do PCdoB, o comando de um município da Baixada, representa que tipo de mudança, Geraldo? Eu acho que vai no mesmo sentido de outras mudanças que nós discutimos aqui na Baixada Fluminense. Hoje a gente vê o surgimento de uma nova geração de políticos mais novos, que não têm comprometimento com as velhas e tradicionais práticas políticas da Baixada. E eu não colocaria um peso muito grande no fato de ser do Partido Comunista do Brasil, porque essa marca está um pouco, vamos dizer, flexibilizada, né? Então não se puder esperar uma revolução socialista em Belford Roxo, mas eu acho que representa uma mudança nesse quadro geral. Concorda, Fábio? Concordo plenamente. Aliás, é bom salientar que o PCdoB, 3 municípios, são os 3 primeiros municípios para administrar aqui no estado do Rio, fez 3 prefeitos aqui no estado, Barra Mansa também. Belford Roxo, mais um município do interior que eu não estou me lembrando. E destacar que o PSOL fez o primeiro prefeito em Itaucara, não é isso? Exato. Itaucara, e elegeu hoje o prefeito de Macapá. São 2 municípios no país. Municípios no país. Por falar em país, eu queria agora, nos instantes finais do programa, falar da eleição mais importante do Brasil, que foi a eleição de São Paulo. Como se previa, Fernando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, derrotando o ex-governador Zé Serra. O que representa isso, Fábio? Na verdade, o Lula, enfim, há poucos dias disse o seguinte: olha, eu, quando escolhi a Dilma, disseram que era um poste. Quando escolhi o Fernando Haddad, disseram que também era um poste. E de poste em poste eu vou iluminando o Brasil. O que você acha? Você acha que realmente Haddad, na verdade, é a confirmação da força definitiva, da força política pessoal do presidente Lula, da importância do apoio do presidente Lula, da pujança, da expressão desse apoio em São Paulo? Bom, a renovação do PT, força do Lula e rejeição do Serra. Eu acho que esses 3 fatores explicam a vitória do Fernando Haddad. Não dá para separar um deles agora. O Serra manteve uma rejeição de 55% desde o início. Não conseguiu baixar. Não dá para fechar a matemática desse jeito. Ele só tem acesso a 45% dos eleitores. 55% o rejeitam peremptoriamente. Exatamente. Contribuiu para essa rejeição, Geraldo, o fato dele ter renunciado à prefeitura para concorrer ao governo do Estado, ter renunciado ao governo para concorrer à presidência da República, ou seja, a população de São Paulo desconfia das intenções, digamos, de José Serra, quando ele disputa uma eleição
a população acaba achando que aquilo ali é um reles trampolim para um projeto nacional, é isso? É isso com certeza fez uma diferença. Hoje a população está procurando se inteirar mais sobre, digamos assim, o projeto do político. E deu a impressão que o projeto dele é muito mais pessoal do que voltado para aquela administração. Então o Serra acabou pagando um pouco esse preço desse passado recente dele, de ter renunciado 2 vezes para projetos mais amplos. Eu acho que ali em São Paulo, o Lula foi realmente o grande vencedor, porque ele apostou num candidato novo, efetivamente, ele conseguiu retirar, o candidato tinha 4, 5% das intenções de voto, né? levou esse candidato à vitória e atingiu o PSDB naquilo que é o coração do que é hoje a resistência do PSDB, que é São Paulo. E se o PSDB perder o governo de São Paulo, aí ele vai minguar decisivamente, porque hoje 50% das prefeituras do PSDB estão em Minas e São Paulo, onde eles têm o governo do Estado. Então, essa derrota é muito significativa para a oposição. A derrota é significativa para a oposição, muito bem. Mas me parece que eu queria transpor nossa discussão para a questão do PT, do momento atual que vive o PT. O julgamento do mensalão, que todos supunham que pudesse, digamos, trazer danos irreparáveis ao PT, a julgar pelo resultado das eleições, não trouxe. O mensalão em si, em 2005, não trouxe problemas ao PT, tanto que o Lula se reelegeu em 2006, ou seja, a reeleição é a maior, digamos, resposta a qualquer tipo de indagação sobre os danos que o mensalão teria provocado no partido. Muito bem, agora se julgava que com o julgamento, a exposição pública de todas as mazelas do partido, no curso do processo de julgamento, pudesse, então, atingir mortalmente o PT. O PT obteve um crescimento fantástico do número de vereadores Brasil afora. Se eu não estou errado, mais de 1.800 vereadores o partido conseguiu eleger nesta eleição. Bom, não bastasse esse crescimento, o PT venceu em São Paulo, quer dizer, na principal capital brasileira. Ou seja, esses fatos combinados permitem-nos dizer, Fábio, que o mensalão, o julgamento do mensalão, não atingiu o PT? Acredito que o julgamento do mensalão foi configurado na esfera personalista. Aquelas personalidades que estão sendo julgadas é que estão sendo avaliadas pela população, pelo eleitor, e não o partido como um todo. Eu acho que ficou ali restrito aquelas personalidades que não são só do PT, também tem de outros partidos, então não ganhou esse peso do partido e colocando todo mundo no mesmo saco, todos os candidatos que pertencem ao partido, como sendo frutos do mensalão. Eu acredito que o eleitor não viu assim. Você acredita, hoje um colunista, um analista político numa revista de opinião dizia o seguinte, olha, corrupção nem sempre derrota um governo. Na verdade, o que derrota um governo é a percepção de que o governo é eficiente ou não. Eventos de corrupção, denúncias de corrupção ocorridas no governo não são significativas para nos dizer que esse governo A ou B vai ser derrotado ou não. O que é fundamental é o seguinte, o governo foi bem sucedido, teve políticas públicas bem sucedidas, atendeu aos anseios da população, isso sim, em síntese, seria decisivo. Você acha que é isso mesmo, Geraldo? Sim, toda a experiência que eu tenho de pesquisa, inclusive, mostra isso, é que as pessoas avaliam fundamentalmente pela eficiência do governo e, em segundo plano, por aspectos de ordem moral. Enfim, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, Geraldo, pela sua presença, por essa análise brilhante do resultado em segundo turno das eleições no Rio. Muito obrigado também, Fábio, pela sua presença sempre brilhante no Jogo do Poder, contribuindo para nós entendermos o resultado do segundo turno nesta eleição aqui no Rio. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora ao vivo pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.